Há outros homens e outros nomes que, quando a gente olha para eles, eles servem de inspiração para nós. Todos nós temos um professor de infância que a gente nunca esqueceu. A gente tem um professor de escola bíblica dominical que a gente nunca esqueceu. A gente tem um pregador que a gente ouviu e nunca esqueceu. Quantas coisas a gente carrega na memória ao longo dos tempos. Pessoas que já não estão mais aqui, deixaram um grande legado, fizeram um lindo rastro de história. O fato é que nós somos influenciadores e somos também influenciados ao tempo inteiro da nossa vida até que ela se acabe. E eu estou lendo com os irmãos sobre a vida desse moço chamado, esse homem de Deus chamado Caleb. Caleb tem sido uma inspiração para a minha vida, para a visão ministerial, e eu tenho tentado transferir isso aos irmãos ao longo de algumas mensagens que temos pregado. Caleb era um dos espias, ele estava entre os espias que Moisés enviou a verem a terra prometida. Caleb era um moço de extrema confiança. Mas é muito interessante quando você começa a estudar a história dele, que Caleb não era judeu de natureza, de nacionalidade. A Bíblia diz que Caleb, Josué capítulo 14, você está aí com a palavra aberta, Josué capítulo 14, verso 6. Verso 6. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Então, ele não é um judeu. Ele não tem uma natureza judia. Ele é um quenezeu. Ele é de um povo que acompanhou Israel, mas que não é um povo israelita. Mas esse homem, ainda que não fosse ele filho de um judeu ou de uma judia, o coração dele se converteu ao Deus de Israel. O coração dele era do Deus de Israel. E o Deus de Israel havia dito a Abraão que as terras onde estavam os jebuseus, onde estava Amaleque, todas aquelas terras seriam dadas a Israel. Eu estava lendo isso, Gênesis, e eu fiquei pensando assim, mas como que Deus vai apanhar a terra de um e dar para o outro? E depois me recordei do Salmo 24, que na verdade Deus não apanhou a terra de ninguém, porque o dono de tudo é quem? Eles é quem estavam de favor nas terras do Senhor. Do Senhor é a terra, verso 1 do Salmo 24. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Então ele formou tudo e ele prometeu a Abraão: essas terras eu vou entregar para vocês. Agora, por que Deus tira a terra dos jebuseus, dos quenezeus, dos amorreus e dá a Israel? Porque eles não temeram ao Senhor. Aí eu aprendi uma lição de vida. Se eu não temo a Deus, eu digo, eu sou abençoado, minha vida está abençoada. Irmãos, eu sou um homem muito abençoado, graças a Deus. E todos os dias o Senhor tem me abençoado mais. E a cada instante o Senhor me abençoa cada dia mais. Com a graça do Senhor. Amém? Se é um homem abençoado, diga amém. Mulheres abençoadas, digam amém. Então pronto, é isso, nós somos abençoados. Agora, o que nós precisamos ter sempre em mente é que a bênção, ela é do Senhor, é Ele quem a põe sobre nós. E Ele tem o poder para pôr, como tem o poder para tirar. Então a diferença de Caleb para os seus amigos espias que foram e viram a terra. Eles foram lá, foram juntos, viram a terra, né? Os irmãos se lembram, eu falei sobre a terra, e quando eles chegaram lá e que viram a terra, eles olharam e souberam que a terra era uma terra maravilhosa. A terra era maravilhosa, só que tinha uns problemas na terra complicados. Eles viram lá, por exemplo, os anaquins, os descendentes de Anak, que eram homens guerreiros, grandes, e eles ficaram com medo.
E quando eles voltaram para casa, eles disseram: nós não temos condição de possuir aquela terra. Aquela terra é uma terra que vai nos consumir. E lá eles se julgaram como sendo, você se lembra? Gafanhotos. Eles adquiriram um espírito de gafanhotos lá. Ficaram com aquilo na cabeça. Olha, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E também aos nossos olhos. O pior de tudo que eles disseram para Moisés foi isso. Nós nos consideramos como gafanhotos. Mas Caleb não. A Bíblia diz que Caleb fez calar o povo naquela hora. E ele disse para o povo que a terra era uma grande terra. A terra produzia muito. Eles haviam trazido de lá um cacho de uvas. Que diz a Bíblia que 2 homens foram necessários. Né? Provavelmente aquele varal, né, que você conhece. Quem veio do interior conhece. Passa aquela vara, né, e bota no ombro, né, e eles vieram trazendo o cacho de uva, 2 homens para carregar. E ele disse: não, a terra é uma terra excelente. E nós iremos subir, e nós iremos dominar, e nós iremos possuir. Mas o povo não queria ouvi-lo naquela hora, porque o povo estava tomado de uma perspectiva de negativismo. Muitas das vezes, alguém diz para você assim: não, você vai em frente, Deus vai te abençoar, você vai vencer. Aí você responde assim: ah, não, mas eu já estou com muita idade, não dá mais para isso. Ou você diz: não, é porque eu já passei por uma cirurgia muito grave, eu já fiz uma cirurgia muito grave. E daí, meu irmão, que você fez uma cirurgia muito grave? Graças a Deus que você está aqui. Graças ao Senhor que você está aqui. Tem um monte de gente batendo as botas aí que nunca fez cirurgia nenhuma. Nunca fez tratamento nenhum. Todo dia a gente ouve isso. Fulano é tão jovem, tão são, jogador de futebol caindo para trás, morrendo dentro de campo. E você está aí. É, pastor, mas eu já estou com 70. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmão. Firma a âncora aí, vamos embora. Está com 70, vamos para 80. Está com 80, vamos para 90. Está com 90, vamos para 100. Está com 100, 120 já vai ser multado. Mas não tem problema, continua. Está na mão do Senhor. Amém? Está na mão do Senhor. É dia a dia. É o Senhor quem te abençoa. É Ele quem acrescenta. Não tem um doutor na face da terra que saiba até quando ele vai. Como é que vai saber quando você vai, rapaz? Quem sabe até onde você vai, para onde você vai, é o seu Deus, o Deus a quem você está servindo. Ele é o seu Senhor. A mentalidade de Caleb era esta. Ele é um homem temente a Deus. Aí eu fui aprendendo lições com esse homem. Caleb, filho de Jefoné, ele chega a Gilgal. Ele, provavelmente, ele se casa com uma moça judia, porque ele estava muito dentro das tribos hebraicas. Ele deve ter sido casado naquele tempo lá, que deu aqueles casamentos e tal. Ele deve ter se casado com a moça judia. E ele aparece no meio do povo. Esse Caleb, que vai se destacar no meio do povo, ele me ensina algumas lições de vida. Agora, esse homem está com 85 anos de idade. Olha, 85 anos de idade. Não é brincadeira, não são 85 dias. Mas esse homem tem um vigor, esse homem, ele tem um desejo de viver, que é uma coisa fabulosa. E eu aprendo com esse homem uma lição. Se você quiser, escreva aí a primeira lição. Primeira lição é que o tempo não apaga nenhuma promessa de Deus na minha vida. O tempo não apagará as promessas de Deus na sua vida. Tem gente que para de sonhar com as promessas que Deus tem para a vida, promessa que Deus deu. Meus irmãos, Deus dá promessas a gente. Deus dá. Ele pode te dar uma promessa em sonho, Ele pode te dar uma promessa durante uma pregação, Ele pode te dar, agora isso é muito particular. Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de experiência com Deus. E eu ouço pessoas dizerem assim: pastor, Deus falou ao meu coração, e isso vai acontecer. Meu irmão, a única promessa que não se cumpre na sua vida é aquela que entra em contradição com a palavra de Deus, porque Deus não entra em contradição. Mas a partir do momento que a promessa que você tem, que você carrega com convicção, se ela não entra em contradição com a palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Não pare de orar. Eu falei aqui para os irmãos, nos 3 cultos passados,
sobre a experiência de uma grande mulher de Deus que eu conheci, a irmã Silvia conheceu, a irmã Edneia Portela também conheceu, chamava-se Dona Maria Emilce Mendonça. Essa mulher esperou 52 anos a conversão do marido dela. Ela orou 52, você sabe o que são 52 anos, meu irmão? Você sabe o que são 52 anos? Ela orou pela conversão do marido dela. E o homem se converteu ouvindo rádio, ouvindo a palavra de Deus. Um dia eu encontrei com aquele homem na estrada, um homem sistemático, Eduardo Inácio, era um homem sistemático. Ele era proprietário de algumas terras e ele trabalhava no jeito dele nas terras dele, um homem muito sistemático. Às vezes até criava dificuldades para ela com os ofícios da igreja que ela gostava de se envolver sempre. E um dia eu encontrei com ele, uma estrada de chão, lama, ele deu sinal para eu parar. Eu falei, alguma coisa não está boa. Que ele era um homem que só, oi. Aí eu parei, baixei o vidro do carro, falei, ô, seu Eduardo. Ele falou assim, o senhor pode descer do carro? Eu falei, posso. Então, desça e me dê um abraço. Não é seu Eduardo, é irmão Eduardo. Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. E estava com os pés cheios de lama. Uma botina cheia de lama. Ele falou assim, o senhor vai para cá? Eu falei, vou, sim, senhor. Me leva até a minha casa. Eu falei, mudou mesmo. Mudou mesmo. Entrou no carro, nós fomos. Conversamos um pouco, chegou à frente, ele falou comigo assim, eu vou fazer um pedido ao senhor. E eu falei, pode fazer. O senhor vai vir tal dia, assim, assim, me batizar. Aí eu falei, misericórdia. A igreja tem pastor. Ele tem pastores na família dele também. Aí, mas eu não podia dizer que não. Eu disse, sim, senhor. Quando deixei ele, fui na casa do pastor logo. Falei, pastor, aconteceu isso e isso e isso. Aí o pastor já idoso, pastor Israel Alecrim, pai do doutor Israel Alecrim, o pastor sorriu e falou assim, o senhor não vai batizar só ele, não, vai batizar uma turma que eu tenho, ele só vai batizar para mim. E fui lá para batizá-lo e foi uma festa muito bonita, o batismo daquele homem. 52 anos aquela mulher perseverou e ela viu aquele homem morrer salvo, com culto, louvando ao Senhor, dizendo, esse homem está indo para o céu. Esse é o poder de Deus. Às vezes nós abrimos mão das promessas que Deus tem na nossa vida, por conta do tempo. O tempo passou, eu cansei. Uma das coisas que eu aprendi com Caleb é isso, amados. Ele não cansou. Ele sabe que o tempo não anula as promessas de Deus. Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20... o apóstolo São Paulo disse que nós não somos donos de promessas. Entenda bem, promessa não é para a vaidade do homem. Promessa não é para eu sair por aí dizendo que eu sou mais crente do que Pedro, que João, que Manel, porque eu tenho a promessa na minha vida. Ele diz que a promessa existe para a glória do próprio Deus. Ele prometeu, o que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir no momento em que você disser, Senhor, reina na minha vida, reina na minha casa, eu quero testemunhar, eu quero glorificar o nome do Senhor, por aquilo que o Senhor me tem dado. Aí Paulo diz, 2 Coríntios 1, verso 20, leia comigo, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém. E para a glória de Deus, por nosso intermédio. A glória de Deus se manifesta através de nós, quando ele cumpre as promessas que ele nos deu. Você entendeu bem a coisa? Como é que funciona? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, por ele o amém. Ou seja, quem escreve é ele, quem assina é ele, quem confirma é ele. E tudo isso é para a glória dele. E nós somos somente instrumento para manifestar a glória de Deus aos outros. Isso me traz um alento. Isso me diz que eu vou continuar sendo abençoado por Deus. Isso me diz que a bênção do Senhor não vai cessar. Isso me diz que a bênção do Senhor vai permanecer. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, as promessas, os amalequitas, os quenezeus, que todos eles deveriam ser destruídos. Todos eles. Não se sabe muito bem o que acontece, que os quenezeus são preservados.
E Caleb entende isso. Ele disse: eu sou de um povo que era para ser destruído e eu fui preservado. Nós estamos num país passando por um momento tremendamente delicado, uma violência que está agraçando, outro com 40, outro com 60, outro com 80, outro com 90, outro caminhando para 100. Por que a gente está aqui? Por que a gente não foi? Deus nos tem preservado no meio de todo esse tumulto. E Caleb entendeu o seguinte: se eu cheguei à idade que eu cheguei, se eu cheguei onde eu cheguei, é porque Deus tem promessa na minha vida que ainda não se cumpriu. Eu estou dentro de um projeto de Deus. E se eu estou dentro de um projeto de Deus, eu não tenho que ter medo. O tempo, ele não tem que me trazer medo. O tempo é um instrumento de Deus para me moldar, me aperfeiçoar. E se as coisas ainda não aconteceram na minha vida, é porque no tempo de Deus vão acontecer. O tempo traz maturidade. Meus irmãos, quem não aprende com as lições da vida geradas pelo tempo, nunca terá capacidade de influenciar ninguém para o bem. Por que Caleb é o nosso influenciador desta manhã? Ele aprendeu com o tempo. O tempo moldou ele, fez ele melhor. O tempo fez ele uma outra pessoa. O tempo produziu em Caleb lembranças e não amnésias das grandezas de Deus. Ele lembrava-se sempre quem é o Deus a quem ele está servindo. Depois de 45 anos, que Moisés fez uma promessa para ele. E Moisés disse para ele que essa promessa era de Deus. 45 anos depois, agora ele está com 85 anos de idade. E ele vai a Josué, e ele diz: Josué, tem uma promessa de Deus na minha vida. Às vezes a gente fica assim: irmão fulano já está velho. A irmã fulana está velha, tempo já passou. Aí eu gosto de Caleb. Ele vai lá e diz assim: Josué sabia muito bem. Eles estavam juntos quando Moisés fez a promessa. Eles estavam juntos. E ele vai a Josué. Você se lembra? Você se recorda do que Moisés falou para mim? Aí Josué disse: eu me lembro. Ele disse que a terra de Hebrom seria sua. Mas Caleb, a tribo de Anak ainda está morando lá. Em outras palavras: meu velho, você está com 85. Você vai entrar nesse negócio de novo, se aposenta, velho. Ele disse: não, eu tenho a promessa de Deus. E ele disse: eu estou tão fortalecido hoje como no dia em que Moisés me deu a promessa. Ou seja, eu estou com 85, com a mesma disposição em guerrear que eu estava com 40. Aí Josué falou: rapaz, esse velho não é brinquedo não. E ele vai mesmo. Josué conhecia ele, eles foram juntos espiar. Josué conhecia. Josué falou: se é o Caleb que eu conheço, ele vai mesmo. Ele vai subir. E ele vai possuir a terra. Coragem ele tem. E mais, se morrer, vai morrer pelo ideal dele, que ele não vai abrir mão do ideal, não. Meu irmão, eu aprendi uma outra lição com Caleb, é o seguinte: o espírito do homem de Deus não envelhece com as dificuldades. Você viu o verso 10 que nós lemos? Agora, eis que o Senhor, Josué 14, verso 10, e agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Eis que hoje tenho já 85. Verso 11. E ainda hoje me acho tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para guerrear, como para sair e entrar. O espírito do homem não envelheceu. Meus irmãos, quando um guerreiro para de guerrear, ele se entrega aos seus adversários. O apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele instruiu a igreja: não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes espirituais da maldade, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você lembra daquele tempo que... muitos aqui viveram o tempo da URV, não viveram? Muitos viveram, né? Que troço terrível era aquilo, né? Que a gente não entendia aquele troço. Aí você tinha que pegar o dinheiro e converter, né? Para poder entender o RV. O RV ia para... Cruzeiro. Cruzados novos. Isso. Era cruzado velho, aí vinham cruzados novos, aí botou o RV no meio. Não foi um negócio assim? Tá rindo de quê? Só para dizer que não tem idade para isso. Sangue de Jesus tem poder. Como é que não tem idade? Não tem. Vai ver lá na certidão do nascimento se não tem. Aí ficava o pessoal aquele negócio de converter, né? Tem que converter para poder... Não é? Converter. Você tinha que fazer uma... Essa expressão é muito usada ainda pelos engenheiros, fazer conversão e tal e tal. Bom, quando Paulo escreveu Efésios 6,12, ele ensinou a gente a fazer conversão. O que é conversão? Eu converter problemas de ordem física, pessoal, para o reino espiritual. Quando eu converto para o reino espiritual, a minha visão fica outra. É outra visão que eu tenho. O sujeito está, né, na sua frente. Hoje, eu não sei se foi, acho que foi ontem. Quase que eu peguei um motociclista aqui, ó. Rapaz, tempo chuvoso, a gente vem de lá. E o rapaz que estava atrás de mim foi a misericórdia de Deus. Porque se ele está no lugar que eu estava, na frente ele tinha pegado. A gente vem de lá, quando eu estou passando aqui, quase no portão grande aqui, eu vi quando o primeiro avançou. E eu ainda comentei com a Cília, falei, olha a ideia desses rapazes, esses meninos que andam com essas maletas atrás, esse menino motoboy, né? O menino passou, do jeito que ele foi daqui, ele passou direto. Passou direto, tempo chuvoso. Aí eu falei assim, olha a ideia de um homem desse, eu falei com a minha esposa. Quando eu acabei de falar, o outro que vinha para trás dele, deve ter pensado, está deserto, fez a mesma coisa. Aí eu parei, diminuí, ainda consegui ver o rosto dele, ele olhou para mim assustado, o outro carro que vinha passou por fora, na velocidade que veio, passou também, porque o sinal estava aberto para a gente. O sinal estava aberto. Aí o que acontece quando você tem um problema desse? E quando o cara desce e quer brigar com você? E aí? Como é que você faz? Carne contra carne, você está com a razão. Meu irmão, você com a razão é um perigo. Mas você no espírito não tem Satanás que te tire da graça de Deus. Você aprendeu a lei da conversão, meu amado. Paulo disse, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Uma coisa que a gente aprende com Caleb é que esse homem, ele tem um espírito pronto para guerrear por aquilo que Deus lhe deu. Promessa de Deus na sua vida. Quando é promessa de Deus, você vai até o fim. Quando é promessa de Deus, o tempo não vai te cansar. Ah, pastor, já estou me sentindo meio cansado, eu não sei. Tem hora que... Meu irmão, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem perseverar até o fim será salvo. Você sabe quantos excluídos você conhece? Você sabe quantas pessoas você conhece que cantaram no coro da igreja, hoje estão no mundo? Quantos pregadores você conhece que não querem nem ouvir falar de evangelho? Você sabe quantas pessoas que vinham ao culto de oração que você conhece, que hoje estão incrédulas da graça, da misericórdia e do poder de Deus, deixaram envelhecer o espírito. Um dos segredos deste homem, Caleb, é que além de acreditar nas promessas de Deus, saber que eram para a sua vida, ele disse para Josué, Josué, eu estou pronto como há 40 anos atrás, a minha disposição é a mesma, e eu vou para lá. Aí Josué falou, não tem jeito, deixa esse homem ir. A última lição que eu quero considerar, porque eu quero fechar às 12 horas, a última lição que eu quero considerar agora, e as outras eu considero à noite, é que em Deus eu sou sempre fortalecido para conquistar.
Você está sempre fortalecido para conquistar em Deus. Você só perde a promessa se você se afastar do Senhor. Se você não se afastar dele, a promessa vai se cumprir. Pastor, eu estou orando por um filho desde o ventre. E meu filho já está com 40 anos e ele não se converteu. Mas a promessa vai se cumprir. Ela vai se cumprir. As portas vão se abrir na vida dele. Você é o canal de bênção. Não pare. Não volte atrás. Não desista, não se assuste. Aprenda a lição de Caleb. Aprenda esse homem, que a força que esse homem tem, quando ele declara que ele está com disposição, às vezes a gente até, né, eu imagino que nos nossos dias, ele ia ser até achincalhado por alguns, né? Você tem falado, velho prosa, né? Que velho prosa, né? Que velho, né? A turma falou que é o velhinho para frente, né? Que velho para frente esse tal de Caleb, né? Dizer que ele está com disposição, mas não é não, amado. Ele estava com disposição porque a disposição dele vinha de Deus. Era Deus quem colocava a disposição na alma, no coração dele. O corpo dele estava envelhecendo, como nós envelhecemos. Eu não nasci usando óculos, não? E o tempo me mostrou que tinha que usar para ler. Não? E eu fico olhando um pessoal que fica andando com aquela fase da crise, né? A gente passa por isso, anda com óculos escondido. Na fase da crise, já andei também com óculos escondido, fase da crise. Você que está andando agora com óculos escondido, também já andei, né? Escondido. Aí quando vai ler, vira para o outro lado e faz assim, ó. Vai lá, meu filho, no oftalmo, pede a ele para te dar um negócio para perto, para longe, muito mais fácil. Bota esse negócio aí, ó. Você fica até mais bonito, mas, né? Compõe até, né? Compõe, olha para G lá, olha só que coroa bonita. Né? Fica, o negócio compõe, não fica, deixa Deus falar e pronto. Ele está fortalecido, não pela força natural, porque na força natural é claro que ele cansou, meu amado, claro que ele cansou. Todo corpo com 85 anos de idade tem seus cansaços, com 50 tem, com 60 tem o cansaço de cada tempo, não é? Nós estamos até muito confortáveis, porque a geração de hoje já está nascendo cansada, não é? Uma garotada de 15, de 20 aí que não acompanha velho de 70. Não é, irmã? Não acompanha não. Acompanha não. Tem uma turma que foi criada com tal de fandango, comendo aquele troço, eu não sei. Entendeu? A turma que já nasceu no leite de caixinha. Eles não tem culpa também não, tadinho, né? Você pode pegar um motor bom, você bota óleo ruim, combustível ruim, daí um pouquinho o motor está ruim também, os bichinhos são assim. Mas nós não, nós viemos ainda de batata doce, inhame. Nós ainda tiramos a nata do leite. Você lembra que você tirava a nata do leite? Ainda batia, botava um pouquinho de sal e chamava de manteiga, porque não dava para comprar manteiga de primeira. Não era assim? Então aí está a geração, nós somos a geração de Caleb. Essa turma nova que está aí, lá em cima eles ficam tudo me olhando, só tem adolescente. A maré para vocês não é fácil não, mas Jesus é maravilhoso, ele vai converter tudo em bênção. Então preste atenção, Deus fortalece este homem para a conquista. Aí, vamos aqui, capítulo 14, Josué. Ele disse, naquele dia, ele conversando, e Caleb conversando com Josué. Ele diz, Josué, naquele dia, Moisés jurou dizendo, certamente a terra, eu estou no verso 9 do capítulo 14, a terra em que pisou teu pé te será por herança, a ti e teus filhos para sempre, porque perseverastes em seguir ao Senhor. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida esses 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando no deserto, falou a Israel andando no deserto, eis que hoje eu tenho 85 anos. Agora, verso 12, agora dá-me um monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu, Josué, que estávamos nós dois juntos, tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como os cidadãos grandes e fortificados, e o Senhor será comigo para os expulsar. Um homem de 85 anos.
Ele disse: eu vou voltar lá, porque a terra é promessa do Senhor, e eu vou expulsar os anaquins de lá. Sabe o que Josué fez? Respeitou-o. Porque Josué também conhecia o Senhor. E ele disse para si mesmo: isso não é da carne, isso é a promessa do Senhor. Meus irmãos, às vezes, a gente pega uma irmã que está lá já na sua idade do descanso, precisando descansar, e diz: irmã, a irmã precisa descansar mais. E ela diz: pastor, eu não vou perder o culto na casa do meu Deus. Aí a gente, fecha a boca. Porque eu estou olhando para um ser humano e os cansaços inerentes de um corpo físico. Mas se o Espírito de Deus que está naquela pessoa impulsiona ela, não duvide dela. Não duvide dela. Porque ela vai longe no Espírito para buscar a promessa. Aí preste atenção. Preste atenção na palavra. Portanto, Hebrom ficou sendo de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, bem claro, não é filho de judeu, até o dia de hoje, porquanto perseverou em servir ao Senhor. E sabe o que ele fez quando ele chegou lá? Primeira coisa que ele fez, trocou o nome da terra. Era Kiriat Arba. Arba era um homem grandão, que vivia afligindo as pessoas. E ele disse: o primeiro que vai sair vai ser Arba. E eu vou tomar conta disso. Antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Porque Arba foi o maior homem entre os anaquins. E diz assim, depois que Caleb chegou no poder de Deus, e a terra repousou da guerra. Porque Caleb era homem de paz. Com toda a coragem, com todo vigor, ele era homem de paz. Amém? Meus amados, em Deus estamos fortalecidos para conquistar. Em Deus, a gente nunca pode perder a força de guerrear pelos ideais. Em Deus. Irmão amado, irmã querida no Senhor, 2017 está indo embora. E aí vem 2018. Vamos para a luta. Vamos para vencer. Nós não estamos entrando em 2018 para perder. Receba a promessa do Senhor sobre sua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu quero ver meus filhos bem-sucedidos. Pastor, eu quero ver netos. Eu quero ver a minha igreja avançando na evangelização. E por que não querer a realização de sonhos pessoais, desde que estes sejam de Deus para a sua vida? Em nome de Jesus. Amém? Está feliz com Cristo? Glória a Deus.